A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, aonde nós estamos estudando, nós estamos na nossa escola bíblica dominical. É muito bom ter você como nosso aluno. E nós já estamos, irmãos, no nosso terceiro trimestre. Olha como o tempo passa. Terceiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, nós estamos estudando uma lição comentada pelo pastor Cleiton Pomering, certo? Ali de Joinville. E o tema da nossa lição é o seguinte: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós estamos estudando dois livros do Antigo Testamento que fazem parte dos livros históricos, e esses livros eles vão contar para nós os fracassos e os sucessos na liderança do povo de Deus. Então é muito importante nós estarmos notando isso, que o comentário da lição ele deve e pode ser aplicado na nossa liderança do dia a dia, certo? Tanto a nossa liderança eclesiástica, nossa liderança familiar, tá? E o que nós vamos ver a respeito de Acabe, Jezabel, Micaías, Elias, certo? É algo que é possível de se aplicar em nós. Olhar os erros e consertar, olhar as qualidades e fazer igual, tá bom? E assim, se você já é inscrito no nosso canal, quero pedir para você, assina aqui a sua folha de presença, tá? Nós estamos na escola dominical, então quando você encontrar o likezinho ali, clica ali e eu vou saber que você está conosco, ok? Vamos para a nossa lição? O título da lição de número 3, a lição a qual nós iremos estudar, é Acabe e o profeta Elias, ou seja, nós vamos estudar dois ícones dentro da história de Israel. Dois personagens muito falados, repetidos, pessoas importantes. Uma de forma negativa, que é a questão de Acabe, e a outra de forma extremamente positiva, que é a questão de Elias. Porque Elias não vai ser falado só no Antigo Testamento, no período dos reis. Nós vamos ver Elias como um tipo do precursor de Cristo. Malaquias vai falar disso. Nós vamos ver Elias estando com Cristo no Monte da Transfiguração. Nós vamos ver as duas testemunhas do Apocalipse, que elas simbolizam também, elas podem ser representadas como Elias de Moisés, a lei e os profetas, tá? Então, irmãos, nós temos tudo isso. Dois grandes ícones. Acabe foi um dos piores reis de Israel, tá? Que casou com uma das piores rainhas já existentes, creio que em toda a história, tá bom? Então é muito importante nós compreendermos isso, tá? Então a lição de hoje é Acabe e o profeta Elias. O nosso texto áudio, ele se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 8, que vai dizer assim: e saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. E a verdade prática vai nos ensinar assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana. Então nós vamos compreender, olhando para Elias e para Acabe, que o Senhor não tem duas medidas, é apenas uma. O Senhor, ele age com justiça, ele não tolera o pecado, ele não tolera o afastamento dele. E nós vamos ver, certo, no decorrer da lição, e eu te aconselho também ir lá para o primeiro livro de Reis, né, ler a história de Acabe, a história de Elias, certo, compreender os fatos que nós estamos estudando aqui, certo, à luz da Bíblia, eles vão ficar muito mais claros para você. O que nós vamos ver? Que Acabe, ele vai desrespeitar tudo o que o Senhor tinha pedido
para um rei em Israel. Se você for lá para Deuteronômio 17, que é a primeira vez que Deus fala de instituir um rei, não vai ser nada parecido com Acabe. Então o Senhor, ele guarda a sua aliança com quem? Com aqueles que vivem a sua palavra, tá? Nós precisamos compreender isto. E aqueles que não vivem segundo a sua palavra, o Senhor não tem compromisso com eles, tá? O Senhor teve compromisso com Elias, não com Acabe e não com Jezabel, ok? Vamos para o comentário da nossa lição, mas antes disso, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar, nos ajude, nos apoie, certo? Se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você diz para o YouTube que o nosso vídeo pode ser recomendado a outras pessoas, tá bom? E quando você se inscreve, você está abençoando o reino de Deus e divulgando a sua palavra. O primeiro tópico da nossa lição, ele traz por título o casamento de Acabe com Jezabel. Nós vamos ter na Bíblia alguns casais famosos por servirem a Deus, Priscila e Áquila, certo? É algo fantástico a história de Priscila e Áquila, tá? Mas o que nós vamos ver também? Nós vamos ver casais que fracassaram na fé. Nós vamos ver Acabe e Jezabel, Herodes e Herodíases. Nós vamos ver, inúmeras pessoas que fizeram o que era mal, casais que fizeram o que era mal. E a Bíblia faz questão de frisar isto, tá? Faz questão de frisar para quê? Para que eu e você tomemos consciência. O casamento, ele é instituído por Deus, mas tem pessoas que, por ganância, por orgulho, por vaidade, distorcem todo o projeto de Deus. E Acabe foi um deles. Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a ideia de Deus é que o rei de Israel fosse o quê? Um homem do povo, casado no meio do povo, vivesse em contato com o povo e a família dele saísse do meio do povo, ou seja, ele se casasse alguém com Israel, algum israelita. A Bíblia ela é totalmente contra o casamento misto, o que Paulo vai chamar ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo vai chamar de julgo desigual. O que é julgo desigual? É toda união que um faça mais força que o outro até o ponto que ele não sustente. Quer um exemplo? Da onde surgiu a história de julgo desigual? Como vocês sabem, eu sou pastor de sítio, tá? Eu cuido de uma igreja de sítio, cresci no sítio, então eu sei do que eu vou falar. O que era o jugo? O jugo era uma barra de madeira que era colocado no lombo aqui dos bois, certo? Na altura do pescoço, na altura do pescoço dos bois, certo? E o que eles faziam? Para que servia o jugo? Tinha a trava do jugo, daí tinha uma outra trava que ia até a carroça, certo? A carreta puxada por boi. E o que acontecia? Se colocava dois bois do mesmo tamanho, com força semelhante. Para quê? Que quando eles puxassem aquele veículo, o veículo andasse e os dois caminhassem juntos. E poderiam assim chegar mais longe. Quando, por exemplo, se colocava um boi menor ou um boi mais fraco, o boi mais forte, ele iria puxar a carroça quase que sozinho. E o que acontecia? Ia chegar até um ponto ele ia. Depois ele desfalecia, perdia as forças. O casamento do julgo desigual é assim, certo? É aquela ideia, eu vou casar e eu vou trazer ela para a igreja, eu vou trazer ele para a igreja. Tá? Você, nesse caso, você é o mais forte. Por quê? Porque a força de Deus está em você. O poder, a autoridade de Deus está em você. E a outra pessoa, por mais que seja uma pessoa excelente, ele não tem a mesma visão de reino, ele não tem a mesma visão de Deus, certo? E o que vai acontecer? Provavelmente, aquela pessoa que era da igreja e está se casando com outro, ela vai perder as forças. E quando nós olhamos para Acabe,
Por mais que o pai de Acabe, Omri, o próprio Acabe já fossem pessoas que estivessem vivendo segundo os preceitos de Jeroboão, filho de Nebate, tá? Mas eles estavam no reino de Deus e havia certas limitações, certas condições para reinar. E uma delas é que este rei tivesse com eles uma cópia da palavra, que a palavra estivesse com eles. E nós vamos ver e nós sabemos que Acabe, ele não dava importância para a palavra, certo? Acabe nunca se importou com a palavra. Ele continuou na idolatria de seus pais. Quando ele se casa com Jezabel, a coisa fica pior ainda. Nós sabemos que Jezabel era uma princesa fenícia, certo? E os fenícios, ele tinha o seu culto bipartido. Parte da população adorava a Baal e a outra parte adorava a Azerá, certo? Baal era o deus da chuva, deus do raio, certo? Você vai ver as representações de Baal, um homem ou um homem com cabeça de animal com um raio na mão, tá? Em contrapartida, quando você for ver as estátuas de Azera, o que você vai encontrar? Uma mulher com o seio, ventre desnudo, falando de fertilidade. Então, a idolatria dentro da Fenícia era muito grande, certo? Quando Acabe se casa com esta mulher, o que ela faz? Ela traz os seus deuses, ela traz o sacerdócio, os seus profetas, ela traz as pessoas que adoram a Baal e a Azerá. E a partir deste momento, a idolatria ela é institucionalizada em Israel. Israel se torna uma nação idólatra definitivamente. Eles já tinham os bezerros de ouro feito por Jeroboão, filho de Nebate, certo? Que estava em Betel e em Idã, então já havia essa idolatria, né? Outros deuses já estavam entrando também, mas quando Jezabel chega, ela instituciona ali a questão da idolatria, certo? E essa mulher era uma mulher extremamente perversa, era uma mulher que não tinha compromisso com Deus, ela não queria saber de Deus, de tal maneira que ela vai perseguir os profetas de Deus. E daí Deus vai levantar homens como o servo do rei chamado Obadias, que vai pegar 100 profetas do Senhor e vai escondê-los de 50 em 50, como Obadias vai contar a Acabe, e vai cuidar deles com pão e com água, ou seja, um meio de subsistência. Então, irmãos, é muito importante nós frisarmos isso, que Jezabel ela vai aparecer 20 vezes o nome Jezabel aparece em toda a Bíblia. Dessas 20 vezes, 19 vezes estão em 1º e 2º Reis. E uma vez lá em Apocalipse 2:20, certo? Falando de uma profetisa, de alguém que usava da fé, certo? Para bens próprios e para desviar os outros. E é exatamente isso que Jezabel vai fazer quando Acabe ele quer, porque quer a vinha de Nabote. Nabote era um homem sério que tinha compromisso e comprometimento com Deus. Quando o Acabe ele vai até Nabote, fala assim: eu quero a tua vinha para fazer uma horta. Veja, irmãos, veja, tirou o que é permanente, o que é duradouro, para colocar o que é temporário, o que começa e termina rápido. Uma vinha, existem vinhas com centenas de anos, certo? A vinha de Nabote, não só por ser uma vinha, mas era uma herança de seus pais. Era uma herança que os seus pais haviam recebido do Senhor e ele não negociava. Quando Nabote não consegue fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai chorar para Jezabel. Jezabel era uma mulher manipuladora, Jezabel era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, mas ela torcia, ela usava a palavra somente a seu benefício. Ela não queria viver a palavra, ela queria que a palavra a servisse. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Jezabel ela vai mentir, certo? Ela vai torcer a palavra. Ela vai reunir homens de Israel e vai falar assim: olha,
Nabote blasfemou, Nabote falou mal do Senhor e vamos apedrejá-lo. E assim aconteceu, certo? Nabote morreu por quê? Porque Jezabel torceu a palavra. Ou seja, ela não é somente idólatra, certo? Ela é uma herege, certo? Todas as vezes que a Bíblia falar de Jezabel, né, todas as vezes que nós olharmos para Jezabel, nós vamos olhar para alguém que está totalmente afastado de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós frisarmos para os nossos alunos que Jezabel não tem nada a ver com pintura, com unha, cabelo. Ela tem a ver com o quê? Com apostasia. Ela tem a ver com idolatria, com tudo o que tira o homem da presença de Deus. Isto é Jezabel, tá bom? Se está sendo bênção para você, compartilha aí, certo? Clica no botãozinho compartilhar, manda para os teus amigos, para o pessoal que tem nos teus grupos de WhatsApp, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida deles também. Vamos lá para o nosso tópico de número 2, e ele vai dizer assim: Elias prevê a grande seca. Tá? Por que, irmãos, esta grande seca veio? Por causa da infidelidade do povo. Se você abrir a sua Bíblia lá, em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver, dos versículos 1 a 14, existem as bênçãos decorrentes da obediência. E a partir do versículo 15, você vai ver as maldições que virão pela desobediência. E uma das primeiras delas é exatamente isso: cerrar o céu e não haver chuva ou orvalho. Quando Elias ele diz, segundo a minha palavra não haverá chuva, certo? Ele está falando da palavra dele, mas baseada na palavra de Deus, certo? Deus está fazendo o quê? Deus está trazendo o seu julgamento sobre o povo. E qual que é o problema? Que o justo sofre com o injusto. Mateus 5, 45, 46. Tá? Nós vamos ver que em Israel, não só Israel, mas as nações vizinhas, uma grande seca, mortandade. O Acabe vai acabar dizendo, vamos por aí, né, na beira dos rios que sobraram, ver se a gente acha alguma coisa verde para nós não perdermos os cavalos. Tá? Irmãos, Deus ele é justo, Deus ele é reto, Deus ele cumpre a sua palavra. E é por isso que você vai ver que Israel está sendo julgada. Por quê? Porque o rei, aquele que deveria trazer o exemplo, não está obedecendo a palavra de Deus, né? E o preço da obediência, no caso de Elias, é sofrer junto com o injusto. Veja bem, quando Elias ele obedece a Deus e vai falar com Acabe, ele acaba se tornando o inimigo número 1 de Acabe. Então Acabe e Jezabel vão persegui-los. A Bíblia vai dizer que eles percorreram toda a região, nações vizinhas, virando pedras para ver se achava o tal do Acabe. Mas aonde estava Acabe? Acabe estava guardado por Deus, certo? Quando nós vivemos em uma vida que agrada ao Senhor, é Ele que nos guarda, Ele é o nosso escudo, Ele é o que nos protege. Preste atenção, irmãos, você, professor da escola dominical, você está preparando a sua aula, certo? Você está se preparando para levar algo para os seus alunos. Seja sincero na palavra, ensine a palavra, seja a boca de Deus na terra, certo? Fale a palavra com poder e autoridade, como ela é. Não fale para bater em ninguém, mas também não fale para encobrir o pecado de ninguém. Fale a palavra. Por que Elias estava sendo perseguido? Por causa da palavra. Mas veja bem, o mesmo Deus, certo? Que cerra o céu e faz com que nós soframos junto, também é o Deus que cuida de nós, certo? E Deus teve um grande cuidado com Elias. Quando Elias saiu da presença de Acabe e Jezabel, o que o Senhor fez? O Senhor preparou para ele um lugar, um ribeiro, preparou comida todos os dias. Os corvos vinham trazer alimento fresco para Elias, certo? E Elias viveu um bom tempo ali
comendo do que Deus mandava, bebendo da fonte que estava ali, tá? Quando a fonte secou, preste atenção, é o que é terreno secou, porque o celestial não secou, certo? Não foram os alimentos enviados por Deus que pararam, foi a água, o que é terreno. Então fica uma palavra para você. Se aquilo que é terreno cessar, se a fonte cessar, se a fonte terrena cessar, deixa eu te dizer, Deus tem um escape. Foi o que Deus fez com Elias. Quando a fonte terrena cessou, ele falou assim, vá lá, tem uma mulher para você. Tem alguém que vai cuidar de você, tem uma viúva lá em Sarepta que vai cuidar de você, vai te alimentar e você também vai cuidar dela. Elias não foi somente cuidado, Elias cuidou da mulher e de seu filho, porque quando Elias encontra eles dois, eles estão indo catar gravetos para fazer um bolo, comerem e morrerem. Então, irmãos, quando você for falar a sua aula, quando você for ministrar a sua aula, não esqueça de frisar que Deus ainda cuida de nós. O Senhor tem um cuidado especial pelos seus e você está incluído neste cuidado de Deus. Você está incluído naquilo que Deus tem para o seu povo. Se você é um homem fiel, uma mulher fiel, se você está se dobrando aos pés do Senhor, o Senhor, Ele irá cuidar de você. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, vai trazer o seguinte título: o encontro de Elias com Acabe. E o primeiro subtópico diz assim: um homem de coração endurecido. Quais foram as primeiras palavras que Acabe falou para Elias? Ele vai dizer assim: és tu o perturbador de Israel? Ou seja, ele está dizendo que tudo isso que está acontecendo é por quê? É por causa de Elias, certo? Ele está jogando a culpa das suas falhas e seus fracassos em Elias. Mas o que nós vamos entender? Que não é bem assim. Normalmente, o homem, o ser humano, ele culpa as pessoas pelos seus fracassos, né? Nós ouvimos, então, as pessoas jogando a culpa nos outros pelos seus fracassos. Acabe estava sofrendo as consequências do seu pecado. Mas de quem era a culpa? Era de Elias. Elias por quê? Porque Elias denunciou o seu pecado. Irmãos, preste atenção. Elias é um homem de Deus. Ele está fazendo a obra de Deus. Ele está falando das coisas de Deus. Mas mesmo assim, ele está sofrendo com isso. Quando Acabe se levanta, ele se levanta por quê? Porque ele não consegue compreender que o Senhor Deus, ele pode perdoá-lo, ele pode estender as suas mãos e ajudá-lo. Por quê? Porque Elias está seco, espiritualmente seco, vivendo uma vida de sequidão. E nós estamos vendo isso. Muitos homens e mulheres estão vivendo de forma seca, certo? Sem esperança, porque se afundaram tanto no pecado, certo? Que tudo o que acontece parece que Deus é contra eles. Deus não é contra ninguém, Deus não é contra eles. Deus é contra o pecado. A Bíblia vai deixar bem clara que Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. O Senhor, ele quer o arrependimento. Por que o Senhor queria que Acabe se arrependesse? Porque Acabe também era da descendência de Abraão. Acabe também era da descendência do povo de Deus. E Israel era agora, as duas tribos, eles faziam parte do projeto de Deus. Então, queridos irmãos, quando você for na sua aula, frise a questão do arrependimento, a questão da nova vida, a questão da transformação necessária. E eu tenho certeza que essa aula vai edificar muita gente, tá bom? Deus te abençoe por ter ficado conosco. Se inscreva, dê o like, certo? Comente e vai ser uma bênção para as nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.